Como terminou setembro nos principais mercados e o que esperar do mês de outubro, esse último trimestre de 2022? Tem tensões na Ucrânia, boletim Focus e também dados de atividade pela Europa. A gente vai falar sobre isso e mais um pouco, vai analisar um pouquinho desses últimos comportamentos de mercado no Investidor em Foco, que está começando agora. Então sejam bem-vindas e bem-vindos a este episódio. Bem-vindo você também, Caio Camargo, nosso especialista em recomendação e portfólio. É sempre bom a gente fazer episódio no começo de mês, porque dá para viajar bastante e depois entender se a gente caiu ou se a gente ficou em pé com tudo aquilo que se projetou, né? E eu que agradeço o convite de novo, Rei, e bem-vinda de volta aí dos dias de descanso. Realmente, assim, meses complicados, e eu daria uma dica: se cair, fica deitado, dorme, faz alguma coisa, porque olha, Amortece a queda, não está aprende a fácil. rolar. Não, já fica deitado, porque se levantar e cair de novo, pelo menos você já está deitado, porque olha, tá Bom, um já que a gente cenário complicado. tá falando disso, vamos começar falando de Legal, setembro? Será que vamos. a gente consegue resumir como foi setembro nos principais mercados, pensando principalmente, né, nas decisões de política monetária que acompanhamos durante o mês, não só no Brasil, e também comportamento das bolsas. A nossa bolsa aí, ela Sim. teve bastante volatilidade, mas ela também teve gratas surpresas, né, Caio? Sim, foi um mês marcado exatamente pelo que você falou, né? Acho que o resumo de setembro foram as decisões de política monetária dos bancos centrais ali ao redor do mundo, né? A gente continua vendo a inflação bastante persistente globalmente falando, né? Aqui mostrando até um sinal de arrefecimento ali na margem, mas fora daqui, na parte internacional, Estados Unidos, Europa, acho que todo canto do globo a inflação realmente é o personagem do ano. Então a gente viu um mês de política monetária bastante forte, né? A gente fica brincando internamente que o 0,75 viraram os novos meio, né? Porque há um tempo atrás, eu brinco, no começo do ano, quando o Fed começou a sinalizar as altas, né? Ele deu 6 altas, 0,25. O mercado falou, legal, aí você começa a se preparar. Aí, de repente, o 0,25 viraram meio, aí virou a aposta, né? Aí, de uns meses para cá, virou 0,75. E não só nos Estados Unidos, que a gente viu, foi também outros bancos centrais, os chamados, que o mercado fala behind the curve, né, ou atrás ali da corrida. A gente já fez um pouco nosso dever de casa aqui nesse sentido, né? A gente já está começando a pensar num ciclo de corte. Lá eles estão subindo ainda para correr atrás da inflação. Então, Estados Unidos subindo 0,75, Banco Central Europeu, bancos centrais da Europa, como por exemplo Noruega, Suíça também, tiveram ali cortes mais agressivos, né? Só o Banco da Inglaterra, que ficou nos 0,5% ali, mas teve a sua 7ª alta consecutiva, tá? Então, quando a gente olha para os bancos centrais, a grande maioria do mundo, né? Tirando, por exemplo, o Japão, que deixou sua política inalterada, a China, que está na ponta contrária até, tentando estimular o crescimento da sua economia, esses não mexeram tanto nos juros. E por aqui, a gente manteve, né, os 13,75%, num tom bastante duro, tá? E aí, seguindo também os tons duros ali, os tons mais hawkish, né, quando o Banco Central se preocupa mais com a inflação, um tom bastante duro nos comunicados, e aqui também não foi diferente, só que o nosso tom é um pouco diferente por um detalhe. A gente manteve, né, como eu falei, mas o nosso Banco Central optou por deixar uma porta aberta, né? Eventualmente vai que o processo inflacionário, né, desinflacionário, não siga de acordo com o esperado pela autoridade monetária, aí eles poderiam fazer um aumento residual. O mercado também leu ali como pode ser um aviso de que não vamos derrubar os juros tão cedo e faz sentido mantê-lo mais alto por mais tempo, até que a inflação realmente chegue a níveis mais razoáveis, tá? Então, esse foi o tom que a gente sentiu do comunicado, e mas o mercado já está olhando por uma outra ótica, né? Até, vamos brincar assim, que está dando uma peitada ali no Banco Central, falando, olha, talvez seja muito discurso e menos ação. Então, parte do mercado, quando a gente olha a curva de juros futura, por exemplo, já aposta ali num corte da Selic para o ano que vem, a partir de maio. A gente também espera, mas algo mais para o segundo semestre, né? Parte do mercado já acha que a gente abril, maio, já possa começar esse início de corte, e aí não vão ser cortes tão agressivos, deve fechar a Selic em 11% no ano que vem,
mas esse foi o tom ali de setembro, um mês marcado pelas políticas monetárias. E aí, obviamente, né, quando a gente fala de juros, tanto aqui quanto lá fora, isso impacta a renda variável, né? Porque Sim, se a gente está aumentando os juros, em teoria, a renda variável perde um pouquinho de atratividade, né? Falando um pouquinho da nossa bolsa aqui, né? Foi um movimento muito interessante, porque as bolsas, na maioria dos países, fecharam em queda, tá? Caíram. S&P 500 caiu cerca de 9,3, né? Acumulando uma queda de quase 25% no ano. Dow Jones caiu, enfim, várias bolsas ao redor do globo caíram. A nossa foi uma das poucas que subiu. Não foi uma alta extremamente expressiva, a gente ficou com uma alta de 0,5%, mas é interessante que a gente descolou um pouco dos pares, né? Quando a gente vê Europa caindo, Estados Unidos, a nossa bolsa ela tende a seguir um pouquinho mais as bolsas lá fora. Mas esse mês a gente descolou, justamente até pelo momento que a gente vem falando, né? Esse ciclo de início de corte de juros para cá, nossa inflação mais começando a ficar controlada, a gente até viu pelo nosso IPCA 15, que é uma espécie de prévia ali, né? Já mostrando alguns sinais de arrefecimento, e também nossa atividade está bastante atrativa, a gente vem crescendo, então, e além do que a gente estava bastante descontada também em termos de ativos, em termos de ações, se comparado a outros países. Então, sim. setembro foi um mês bastante turbulento, né, cheio de incerteza lá fora, aqui dentro também, mas no fim do mês o saldo até que foi positivo para a Bolsa, para juros também, de certa forma, dependendo de como você está observando. No dólar, né, Claro. o dólar a gente sofreu um pouquinho, né, a gente teve uma desvalorização da nossa moeda bastante forte. A gente começou o ano ali ao redor dos o ano, eu tô com um ano na cabeça, né? Setembro. A gente começou por volta ali de 5 e. Deixa eu pegar aqui rapidinho, 5 e. Na casa dos 5,15, 5,20 aproximadamente, né? E a gente fechou um mês na casa de 5,40. Então foi uma alta bastante expressiva, né? Sim. No dólar aqui. E obviamente isso impacta também os outros mercados. Queria aproveitar que você tocou no ponto da inflação, do arrefecimento, e aí, pensando sobre essa ótica, combinando com esse possível encerramento do ciclo de altas da Selic, mesmo que o Copom deixe o caminho livre. Que Uhum, olhar você entende que é importante os investidores terem em relação aos investimentos em renda fixa? legal. Porque tem alguns investimentos que estavam se aproveitando mais desse cenário pagando os juros maiores. Você Perfeito. acha que o horizonte desses investimentos deve ser um pouco mais curto, já que a gente está começando a enxergar uma inflação caindo e já projeta quando é que a Selic vai começar a cair? Legal. Assim, até dando um spoiler aqui na nossa recomendação para esse mês, a gente estava mais positivo no pré-fixado, por exemplo, né? Uhum. A gente está invertendo a mão e ficando mais positivo para títulos atrelados ao IPCA. Então, a gente voltaria em tese para nosso estrutural ali de pré-fixado e ficaria um pouquinho mais over, que seria justamente essa posição um pouco mais otimista em inflação, tá? Por quê? Justamente quando a gente chega num fim de ciclo, né, a gente já entende que o pré ali não tem muito mais para onde subir, né? Os sinais ali já foram bastante claros. E esse arrefecimento da inflação, apesar de impactar uma parte quando a gente olha um título, né, indexado à inflação, ele paga IPCA mais Uhum. um prêmio acima da inflação. A inflação ela vem em meses de deflação, né, uns 3 meses, 2 meses, né, já fazendo a perspectiva para o próximo aqui, principalmente pelas questões dos preços administrados. A gente viu no Focus é, mais uma queda ali na inflação projetada para esse ano, ainda longe da meta, mas já para o ano que vem a coisa começando a chegar um pouco mais próximo. Então, quando a gente analisa esses títulos, essa ponta de juro real, vamos chamar assim, né, esse inflação mais esse juro real, ainda tem prêmios bastante interessantes. A gente viu o pré-fixado, né, as taxas mais longas ali, meio de curva, caindo bastante, inclusive as mais curtas, já se adequando a esse cenário de corte da Selic. Tá? O mercado está entendendo que realmente vai ter um corte talvez mais forte de Selic, ela não fique tão alta por tanto tempo. Então a gente viu esse prêmio do pré-fixado fechar muito, como a gente chama, né? Ou seja, essas taxas diminuindo bastante. E na inflação, quando a gente olha, não foi tão forte como foi do pré-fixado. Então, dessa forma, quando a gente analisa todos esses critérios que eu falei bastante na primeira pergunta, e mais essa questão dos preços,
a inflação acaba se tornando um pouco mais atrativa, tá? Então, a renda fixa, hoje, no nosso portfólio, ela é mais representativa, a gente tem que estar mais positivo para ela do que, por exemplo, para a Bolsa. A Bolsa a gente ainda vê bastante incerteza, né? E tem todo esse cenário de segundo semestre, né? Enfim, os preços estão bastante descontados, mas ainda é um Uhum. cenário de aperto de atividade, então acaba sendo realmente um pouco mais complicado a parte de bolsa, por exemplo, tá? Tá. Então, a gente continua bastante otimista ainda com renda fixa. Ainda tem algum prêmio ali, um pouco mais na inflação do que, de repente, no pré-fixado. Boa. Bom, Caio, na zona do euro, tem tanta incerteza quanto aqui. O PMI industrial caiu em setembro para o menor patamar em 27 meses. No Reino Unido chegou a subir, mas ainda fica abaixo daquela barreira que indica crescimento na atividade. Se a gente considera que a Europa e Reino Unido estão ali muito próximos de uma recessão econômica, esses dados eles não são nada animadores e só levam para mais perto dessa recessão, né? Sim, exatamente. O cenário para a Europa, né? Até algum tempo atrás, eu conversando internamente, a gente estava falando, mas os Estados Unidos vai ter um soft landing, vai ter recessão, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Eu falei, gente, mas peraí, a gente está falando bastante dos Estados Unidos e Europa. Uhum. Justamente nesse cenário que você acabou de traçar. A gente vê uma atividade complicada lá, os preços muito esticados, a necessidade de um aperto monetário mais forte e o conflito Rússia-Ucrânia que afeta muito commodities. Eu ia te perguntar sobre isso, inclusive, porque teve alguns desdobramentos na última semana, algumas declarações vindas da Rússia, né, que trouxeram novas tensões econômicas à Exato, tona. exatamente. A gente achando que o conflito podia dar uma diminuída também, né, Pois chegar numa é, trégua, mas acho que novamente não são boas notícias. Desde fevereiro eu venho brincando com você que eu queria dar boas notícias nesse ponto, mas não sim, não consigo. conseguiu. É, infelizmente também não está nos meus poderes, mas enfim, sim, foi colocada mais tensão ali no conflito, né? Tiveram as anexações de parte de territórios, então a Ucrânia fazendo contraofensivas, sendo vitoriosas em algumas batalhas, então até diminuindo um pouco o poderio ali da Rússia, né? Que Uhum. tem uma guerra psicológica da coisa também, e aí a Rússia teve que ir para um discurso mais duro, né, de se tiver intervenção, dependendo de se tiver alguma coisa, eles vão usar armas mais pesadas, e aí nas entrelinhas você pode até ler uma coisa de uma tendência para uma coisa mais nuclear, chamando mais reservistas para batalhas, eles tiveram muitas baixas, né, a Ucrânia está se defendendo com unhas e dentes, realmente, ali Sim. no cenário dela. Então, isso adicionou mais volatilidade, adicionou mais questão do conflito e na economia o que isso impacta? Principalmente commodities, né? O gás continua sem ir para a Europa, aumenta-se o consumo de petróleo, o gás russo ele é muito importante para a Europa porque além de ser utilizado para a questão de energia elétrica também, é utilizado para o aquecimento das casas. A gente está começando um ciclo de outono, né? Um Sim. frio, eles começam a estocar gás e também E eles utilizam são para dependentes da Rússia, né, dependentes. Caio? Tem países como a Isso é Alemanha assim isso que que é são muito tenso ainda. dependentes. Sim. Exato. Então, é exatamente como você falou, é uma dependência. E até eles estavam já há algum tempo, não precisamos ficar menos dependentes. Então, acabou acontecendo um conflito e teve que acelerar o processo. Mas é diferente você passar um duto de gás de um lugar para o outro e ter que transformar em líquido, transportar, trazer, é um custo muito maior. E aí isso impacta de novo a Uhum. inflação, mais juros para cima e mais impacto na economia europeia, que já vem bastante castigada. Então, quando a gente vê os PMIs vindo abaixo ali da zona dos 50, né, que indica uma retração, acho que deve ser o patamar que a gente vai ver por algum tempo. A gente não tem boas perspectivas. Lá deve entrar numa recessão, até mais forte do que nos Estados Unidos, por exemplo, principalmente Uhum. por todo esse arcabouço do conflito e global também. Tá? É Tá. realmente um tempo difícil isso aí. É verdade. Bom, a gente começou essa conversa falando do resumo de setembro. Se a gente olha para outubro, Caio, o que devemos ter atenção quando se pensa aí em mercado, possíveis impactos, nossos investimentos, mudanças de cenário?
Acho que não temos muitas mudanças de cenário por enquanto, né? Acho que ficar atento às mesmas coisas, principalmente, né? Inflação aqui, ciclo de aperto monetário lá fora, números de atividade, né? Para reforçar ou não como vai ser essa queda de atividade, vai ter recessão, não vai, como vai ser. Então, para outubro, infelizmente também sem grandes boas notícias, acho que teremos também fortes emoções ao longo do mês, tá? Muita incerteza, o conflito continua na mesa, inflação, eu já falei, aqui vai ser muito importante para a gente, como o IPCA 15 é uma prévia, ele pega parte de agosto e parte de setembro. Uhum. O mês fechado vai ser importante para a gente ver realmente, durante setembro, como é que foi o ciclo de preços aqui no Brasil. Então, a gente vai Até porque analisar... teve. Ah, desculpa te interromper. Não, sem Não só problema. porque eu lembrei que teve também toda a discussão em cima dos resultados de IPCA anteriores terem uma pressão forte da questão do combustível, e aí Sim, refletia muito mais combustível do que uma perfeito. deflação ou uma queda real, né? Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Ainda é esperado para esse mês de setembro, tá? O impacto do ICMS mais forte, Uhum. não tanto quanto foi nos outros meses, a gente já vê uma diminuição menor, até porque já caiu bastante, já foi repassado, também não tem muito para onde ir. Ainda vai ter um impacto nesse sentido. A Petrobras, durante o mês de setembro, diminuiu também o preço do combustível nas suas refinarias, isso muito por conta do petróleo que voltou um pouquinho, né? A commodity caiu um pouco ali ao longo de setembro também, então foi repassado. Mas no IPCA 15 a gente já viu alguma coisa, tanto no núcleo quanto no índice de difusão, uma diminuição bem sensível, bem na margem. Por exemplo, o índice de difusão, que é aquele índice que mede a quantidade de itens da cesta do IBGE que subiram, né? A gente estava Uhum. vindo de 78%, 75%, 72%, 65%. A média histórica dos últimos 5 anos é de 5%, de 60%. No mês de setembro do IPCA 15, ele caiu para 59,9, então já é um indicativo um pouco mais positivo, né? Uma queda ali abaixo da média histórica. Os núcleos começaram a mostrar também na margem ali um pouquinho de queda, de repente o efeito aperto monetário, né? Que já faz ali os seus 9 meses que a gente começou também. Então, a gente já começa a perceber, para a inflação, pelo menos eu trago um pouco de notícia melhor aqui, aí vai ser muito importante a gente ir bastante no detalhe do IPCA para ver se o que está acontecendo ali, mas acho que as perspectivas é que sejam mais positivas, não só pelos preços administrados, mas nos preços livres também. Agora, o restante do mercado é bastante volatilidade, tá? Tanto no dólar quanto bolsa, parte econômica lá fora, né? A gente tem um mês de bastante incerteza local, né? Muita conversa, Uhum. as Sim. questões dos preços, taxa de juros, enfim, focos também. Fortes emoções para outubro também. Infelizmente, não vai ser um mês muito pacífico, não. Eita, vambora. Regaça as mangas e vai. Vamos continuar deitado, que é melhor. Né? E Caio, tem alguma coisa bem importante nessa primeira semana de outubro para a gente ligar o radar? Deixa eu pegar a agenda aqui. Essa primeira semana está bem tranquila aqui de indicadores nacionais, tá? A gente tem agora na terça-feira PCFIP, né? Produção industrial na quarta, acho que é um bom indicativo para a gente ver nossa atividade também, apesar de que os nossos números têm vindo muito bons, a perspectiva é positiva para esse ano, Uhum. então é um dado importante. A gente tem GPDI, um índice mais secundário ali, na quinta-feira, dados de varejo restrito e ampliado de agosto na sexta, esse é um índice também legal de atividade. Agora, lá fora, a gente tem um dado importante, que é a agenda do payroll na sexta-feira, né, que é o relatório de empregos dos Estados Unidos, tudo a ver com a política monetária, né, eles analisam a inflação, mas têm olhado também o desemprego, né, para suas tomadas de decisão, e tem relatório da OPEP, FMI também revisando publica seu relatório de perspectiva econômica mundial, né, que é super importante também, analisa o mundo e fala o que vai acontecer de crescimento, como é que ele está enxergando os países, e muito discurso de dirigentes do Federal Reserve ao longo da semana. Mas é super importante para a gente tentar também captar alguma coisa que pode ser alguma pista ali, apesar deles terem deixado tudo para as reuniões, pode ser que surja alguma pista ali para a gente entender um pouquinho mais como é que está a cabeça do Banco Central ali para as próximas reuniões de política monetária deles lá. Perfeito. Caio, obrigada por começar esse mês aqui com a gente. Muitas emoções pela frente, vamos ficando atentos e atentas a elas. Valeu pela sua companhia hoje aqui.
Obrigado, novamente bem-vinda de volta e haja coração. Mais um. É, Espero que todo mundo esteja com o cardio em dia aí, porque outubro deve prometer alguma coisa nesse sentido também. oba, vamos nessa, vamos nessa. Manter aí o E, equilíbrio, né, Caio? e no fim é bom ter, porque senão a gente também não tem assunto, né? Se tivesse tudo bonzinho aqui, a gente tava fazendo um podcast durado 5 minutos. Né? É verdade. Mas poderia ser um pouquinho menos, confesso que eu gostaria que fosse um pouquinho menos de emoção aí. Ah, mas está implícito, né? Quando fala de É, mercado financeiro, aí essa oscilação toda ela vem no exato, pacote. Então, vamos lá. exato. Até lá, Caio. Boa semana para Até você. mais. Para você também e para todo mundo aí que nos ouve. Valeu. Boa semana para todo mundo que está acompanhando a gente. Mais esse Investidor em Foco. Esperamos vocês na quinta para falar de planejamento financeiro. Boa semana para todo mundo. Bom outubro para todo mundo. Até lá.